Bom, quero te dar aí 1 minuto para você tomar uma água, se assim precisar, como você sabe, para que você não perca nada do que nós vamos falar de agora em diante. Isso porque domingo passado nós demos início à nossa nova série de exposições aqui na igreja, a última do ano, né? Agora a gente está se encaminhando para o final de 2025 e essa é a nossa última série, ou vamos chamar de minissérie, porque nós estamos estudando o livro de Jonas. E o livro de Jonas tem 4 capítulos, dezembro tem 4 domingos. Sendo assim, estamos estudando um capítulo por domingo, ok? Nós vamos estudar hoje o capítulo 2 de Jonas, então essa é a segunda mensagem de um total de 4. E nós vamos começar esse sermão recapitulando brevemente, mas muito brevemente, aquilo que nós aprendemos na semana passada, ok? Vimos que Jonas, ele é conhecido como o profeta fujão. Mas eu gosto de chamá-lo mais de o profeta desobediente. Eu acho que faz mais sentido com a história dele. Isso porque Jonas recebeu um chamado de Deus para ir até a cidade de Nínive, pregar o arrependimento aos inimigos do seu povo, mas Jonas não queria ir. E num primeiro momento ele não foi mesmo. A gente viu no capítulo 1 que ele fugiu de Deus. E por que que ele fugiu? Porque ele conhecia Deus. Jonas sabia que se ele fosse para Nínive, pregasse o arrependimento, as pessoas ouvissem, crescem no seu coração naquela mensagem e de fato se arrependessem, o Senhor as perdoaria. E Jonas não queria isso. Jonas não queria o arrependimento dos seus inimigos. Jonas queria juízo, Jonas queria castigo, Jonas queria destruição daqueles que perseguiam o seu povo. E isso a gente aprendeu que reflete muito do nosso próprio coração. Nós também somos assim. A gente também fica torcendo para que as pessoas que nos fazem mal, para que as pessoas que a gente não gosta, para que as pessoas que nos afrontam também se deem mal. A gente não ora pela conversão, a gente não ora para que Deus as abençoe e as alcance. A gente sempre fica torcendo pelo juízo de Deus. Tomara que se dê mal. Tomara que aquela pessoa tenha o que merece. É só eu que faço isso? Não, né? Acho que todo mundo aqui já teve esse impulso no seu coração. E por não querer ir a Nínive, com repulsa da missão que recebeu de Deus, a Bíblia diz que Jonas, então, ele fugiu da presença do Senhor, descendo até a cidade de Jope e pegando um barco a caminho de Tarsis. E Tarsis, nós vimos que era como se fosse o fim do mundo daquela época. Era um lugar muito, muito, muito longe de Nínive. Ficava a mais ou menos 4.800 quilômetros da onde Jonas deveria ir. Jonas, então, foi na direção oposta, num barco a caminho de Tarsis. E nesse ponto aprendemos, então, que sempre que nós estivermos tentando fugir do chamado do Senhor para a nossa vida, querendo desobedecer a Deus, o diabo sempre terá um barco prontinho para nos levar para Tarsis, para o caminho errado, para longe do propósito do Senhor. Ele sempre vai ter um barco pronto, irmãos, para nos levar para o caminho errado. Ok? Assim como ele levou Jonas. Vimos também em seguida, e aí já finalizando a nossa recapitulação, que durante a viagem para Tarsis, a Bíblia fala que Deus então lançou um forte vento sobre o barco de Jonas, a ponto daquele barco quase se despedaçar, e as ondas começaram a cercar, a invadir o barco, e nisso então, a desobediência de Jonas acabou colocando todos que estavam naquele barco em perigo. Não só Jonas, mas também os marinheiros que estavam ali e o capitão daquela embarcação. A solução era uma só: jogar Jonas no mar, jogar Jonas na água, exatamente onde Deus já o aguardava para levá-lo às profundezas do oceano, no ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites. E foi nesse ponto que nós paramos. Assim acaba o capítulo 1, com Jonas indo para o ventre do peixe, a Bíblia dizendo que ali ele ficou por 3 dias e por 3 noites. E agora a gente segue no capítulo 2, onde a gente vai ver o que aconteceu enquanto Jonas estava lá dentro. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Jonas 2? Abre aí comigo, Jonas capítulo 2. E nós vamos fazer como na semana passada, ok? Nós vamos lendo o texto, já explicando o contexto e aplicando ele para as nossas vidas. Não vamos trabalhar por tópicos, ok? Porque é uma história narrativa que está contando toda a história de Jonas, então a gente vai fazer diferente. A gente vai ler, explicar e aplicar. Vamos lá, Jonas capítulo 2, nós vamos começar no versículo 1 somente.
Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Antes de estar no ventre do peixe, aonde Jonas estava? No barco, exatamente. Quando Jonas estava no barco, o que atingiu Jonas? Uma tempestade. Muito bem, você acertou, uma tempestade. Mas Jonas orou naquele momento, enquanto ele estava no barco sendo atingido pela tempestade tão forte que parecia que o barco ia se despedaçar. Ele orou? Não. Jonas não orou. Jonas só orou depois que ele estava preso no ventre do peixe, no escuro, sozinho e sem saída. Antes disso, nada. Nem um pedido de socorro, nem uma oração pedindo ajuda, nada, nada, nada. Então veja, a tempestade não fez Jonas orar, o desespero dos marinheiros naquele barco não fez Jonas orar, a sacudida que o capitão lhe deu e disse: acorda, homem, e clama ao seu Deus, isso não fez Jonas orar. Ser confrontado pelos marinheiros que lançaram a sorte e viram que o culpado era Jonas, não fez Jonas orar. E nem mesmo admitir a sua culpa quando Jonas disse: eu sou o culpado disso porque eu estou fugindo de Deus, nem isso fez Jonas orar. E por quê? Porque Jonas só ora quando não tinha mais nenhuma opção. Jonas só deixou para orar quando ele percebeu que realmente já não havia mais nada que ele mesmo ou as outras pessoas pudessem fazer. E ali ele se encontra então preso no ventre do peixe. E aí ele diz: agora só me resta orar. Não tem mais nada que eu consiga fazer, não tem mais nada que alguém possa fazer por mim, sou eu e Deus aqui sozinho dentro desse peixe, na escuridão, nas profundezas, agora eu vou orar. E aí, vamos ser sinceros, irmãos, quantos de nós agimos exatamente assim, dessa maneira? A gente deixa para orar já quando está sem nenhuma opção, quando já se esgotaram as alternativas que nós tínhamos para resolver os problemas. Quando a gente já tentou de tudo e não deu certo, quando a gente tentou e não conseguiu, aí a gente pensa: então eu vou orar, e aí eu vou pedir ajuda para Deus. Antes disso, a gente vai tentando fazer do jeito que consegue, do jeito que pode, pedindo ajuda para alguém, pesquisando no Google a solução, ou até mesmo indo para o chat GPT, que hoje é inteligência artificial, né, todo mundo está usando, menos em Deus. A gente procura em todos os lugares, menos em Deus. Justamente nele, que é quem de fato sabe todas as coisas e tem todas as respostas. Então a gente só dobra o joelho quando o problema já nos dobrou primeiro. A gente só busca a Deus quando o problema já nos encurralou no fundo do poço. E a gente só olha para cima quando o problema já nos derrubou no chão. Aí a gente diz: eu tenho um Deus a quem eu posso orar. Eu tenho um Deus a quem eu posso recorrer. Sendo que Deus teria que ser sempre a nossa primeira opção, irmãos. A gente não pode buscar a Deus só quando tudo já se esgotou, quando tudo está indo muito mal. A gente tem que orar ao Senhor e buscar ao Senhor também quando tudo está indo bem. Em todas as situações, se está bem, ore. Se está mal, ore. Mas não deixe de falar com Deus. Ore a Deus em todos os momentos, irmãos. Porque Jonas, no fundo do mar e dentro do peixe, percebe isso e agora decide orar. E a oração que Jonas faz naquele momento, para mim, irmãos, particularmente, é uma das mais lindas de toda a Bíblia. Olha só o que Jonas diz, verso 2. Ele diz assim: na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Essa é uma afirmação maravilhosa, irmãos. Já no começo da oração, antes mesmo de saber se Deus de fato estaria ouvindo Jonas, ele tinha fugido do Senhor, estava em desobediência ao seu chamado, ao seu propósito. Ele não orou antes, ele deixa para orar no último segundo, nos 45 do segundo tempo. Mas, mesmo assim, já no começo da sua oração, antes mesmo de saber se Deus de fato ouviria e responderia, Jonas já declara a sua confiança no Senhor através de um dos salmos de Davi. E aí, irmãos, isso é tão lindo, porque se você ler o capítulo 2 e você for vendo aquelas referências cruzadas que eu te falei, que tem ao final de cada versículo, você vai ver que toda essa oração de Jonas é uma oração baseada em salmos. Jonas orou os salmos o tempo todo. Jonas, ou seja, trazendo para o nosso contexto, Jonas orou a palavra, irmãos.
A gente não precisa ficar inventando, talvez assim, o que eu vou orar hoje? Irmãos, ora a palavra. Jonas conhecia os salmos, ele não tinha a Bíblia compilada como nós temos, mas ele conhecia os salmos. E a maioria dos salmos que ele orou eram salmos de Davi, que faziam parte do seu contexto. Então, oremos a palavra, irmãos. Oremos a palavra, assim como Jonas. E ele diz assim: na minha angústia, eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Salmos 18, 6. E ele completa com a sua realidade daquele momento, agora sim, falando palavras do seu próprio coração. Agora ele contextualiza a oração para ele diz assim: do ventre do abismo eu gritei e tu ouviste a minha voz. Irmãos, entenda uma coisa. Deus não mandou aquele peixe para matar Jonas. Deus mandou aquele peixe para salvar Jonas de si mesmo. Olha só, Jonas estava perdido em seus próprios pensamentos, fugindo da presença e do chamado do Senhor para sua vida, e Deus manda aquele peixe para trazê-lo de volta ao eixo certo da sua soberana vontade. Jonas estava tentando fugir e ele ia se perder. Mas para não perder Jonas, Deus manda um peixe e diz: Jonas, não adianta você fugir, você é meu e eu não vou perder você. Então ele mandou o peixe para salvar Jonas de si mesmo e do seu próprio coração. Então a barriga do peixe foi disciplina de Deus, foi, mas também foi graça. Foi graça porque Jonas estava nas profundezas do mar, mas estava vivo. Jonas, ele estava rodeado pela morte, mas sustentado pela poderosa mão de Deus. Ele estava no pior lugar possível, mas ainda assim, Deus era capaz de ouvi-lo nas profundezas do abismo onde ele estava. E naquele ambiente hostil, severo, terrível, o coração de Jonas começa a mudar e a correção de Jonas, a correção do Senhor na vida de Jonas, começa a acontecer, começa a dar certo. Assim, também Deus faz conosco, irmãos. Às vezes, Deus nos leva para ambientes desconfortáveis e permite que a gente viva situações drásticas, não para nos punir, não para nos destruir, mas para nos disciplinar e nos corrigir, porque Ele nos ama e Ele diz: eu não vou perder você, meu filho, eu não vou perder você, minha filha. Então, antes que Ele nos perca, antes que a gente se perca, melhor dizendo, nos nossos próprios caminhos maus e errados, o Senhor nos traz de volta e às vezes Ele permite situações como a barriga do peixe, como as profundezas, a escuridão, o abismo, lugares onde a gente vai se sentir sozinho, justamente para nos ensinar, nos corrigir e nos disciplinar e nos trazer de volta ao eixo da sua vontade. Por vezes, nós estamos tão determinados a fazer as coisas do nosso jeito e tão perdidos em nossos próprios caminhos, que o jeito de Deus nos trazer de volta para o seu caminho é nos fazendo parar nas profundezas, assim como Ele fez com Jonas. Porque é lá, nesse lugar fundo, escuro, quando o barulho do mundo acaba e quando as alternativas desaparecem e as nossas forças se esgotam, que a gente vai finalmente conseguir ouvir a voz de Deus outra vez. Ouvir a voz do Senhor que antes não estávamos ouvindo na superfície, quando tudo estava bem. Ouvir a voz de Deus quando tudo estava calmo. Não conseguíamos. E às vezes a profundeza é que vai nos fazer ouvir a voz do Senhor novamente. Então, por mais duro que isso possa parecer, por mais difícil que seja para nós entendermos, às vezes a barriga do peixe é o lugar mais misericordioso que Deus pode nos colocar. Porque Ele faz isso justamente para não nos perder. Amém? E louvado seja Deus por isso, que não nos deixa à mercê da nossa própria escolha, do nosso próprio caminho, mas Ele sempre traz os seus eleitos de volta. Seguindo no texto, do verso 3 em diante, agora nós vamos ver Jonas reconhecendo a situação em que a sua vida se encontrava, numa descrição, irmãos, dramática, drástica, mas ao mesmo tempo quase poética. Enquanto a cada versículo você vai ver que ele continua recitando os salmos. Vamos ler agora do versículo 3 ao 5. E diz assim: pois você me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas
passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Presta atenção nos elementos que Jonas usa para descrever a situação que ele estava naquele lugar. Ele fala das profundezas, ele fala do coração dos mares, ele fala de ondas, ele fala de abismo e ele fala sobre algas se enrolando na sua cabeça. Ou seja, por essa descrição, nós podemos ver que na cabeça de Jonas, no entendimento dele, ele entendia que ele estava literalmente no último estágio da sua existência, que é a morte. Jonas, ele sabia que naquele lugar ele morreria. Ele fala: tudo me cercou, eu estou no fundo do abismo e as algas já começam a se enrolar na minha cabeça. Ou seja, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu estou realmente a ponto de morrer. Mas é justamente no meio dessa situação terrível que ele reconheceu algo fundamental. Versículo 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. Espera aí, irmãos. Quem foi que jogou Jonas no mar? Quem? Os marinheiros. Essa não seria a nossa resposta de imediato? Foram eles que pegaram Jonas e jogaram no mar. Só que na visão espiritual de Jonas, ele entendeu diferente. Jonas entendeu que não foram eles, não foram os marinheiros. Foi Deus. Foi Deus que queria Jonas naquele lugar. E assim Deus fez. Os marinheiros foram só um instrumento da vontade de Deus. Mas quem de fato jogou Jonas no mar foi Deus. E ele sabia disso, ele reconheceu isso. Portanto, mesmo estando nas profundezas do coração do mar, mesmo estando cercado pelas ondas e pelo abismo, com algas se enrolando na sua cabeça, e mesmo que ele viesse a morrer no ventre daquele peixe, uma coisa Jonas tinha certeza: Deus é quem quis dessa maneira. Só que Jonas não queria morrer e Deus não queria Jonas morto. O peixe não foi para matar Jonas. O peixe foi para corrigir Jonas, para disciplinar Jonas. Então, no versículo 6 em diante, nós vamos ver a oração de Jonas mudar de tom, porque ele também não queria morrer. Ele imaginava que fosse morrer, mas não queria isso. Então ele muda de tom na sua oração, quase como um tom de esperança, enquanto novamente ele continua a recitar os salmos. Versos 6 e 7. Ele diz assim: desci até os fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. E aqui ele está citando Salmos 33. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Salmos 18, 6. E esse versículo 7, irmãos, como ele nos descreve. Porque Jonas, ele diz que se lembrou do Senhor quando dentro dele a sua alma desfaleceu. Você consegue ver como Jonas reflete a realidade de muitos de nós? Jonas é um retrato da nossa vida, irmãos, de como nós tendemos a viver dessa maneira. A gente faz a mesma coisa. A gente se lembra de Deus não quando está tudo bem, quando está tudo em ordem, quando está tudo funcionando. Mas a gente se lembra de Deus quando a nossa alma já se abateu, quando as coisas começaram a dar errado. Aí a gente se lembra de Deus. Assim como Jonas. Quando a alma dele desfaleceu, ele lembrou de Deus. E nós também. Quando a nossa alma desfalece, é que a gente se lembra do Senhor. Só que o mais incrível é que mesmo assim, mesmo a gente agindo dessa maneira, Deus não diz para nós: agora se vira. Agora você não quis ouvir a minha voz? Agora aguenta um pouquinho, sofre um pouquinho. Se vira, sai daí do jeito que você quiser. Você me rejeitou, agora o caminho é seu. Não, irmãos. Deus ainda assim continua nos ouvindo, continua nos respondendo e continua agindo em nosso favor. Versículo 7, Jonas diz: eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. E glória a Deus, irmãos, porque Deus é muito bom com a gente, mesmo a gente não merecendo, não é verdade? Jonas desobedeceu a Deus,
fugiu da sua presença, disse não para o seu chamado e ainda assim, mesmo fazendo tudo errado, quando ele se lembrou do Senhor, a oração dele chegou até o Pai. E essa é a maior expressão da graça de Deus em todo o livro. A expressão da graça de alguém que desobedece a Deus, vira as costas para ele, vive a vida do seu jeito, vai para o caminho que quer, faz o que quer, e mesmo assim, quando ele se lembra do Senhor, o Senhor não o rejeita, mas o Senhor o recebe de volta, e o Senhor o acolhe, e a oração chega até Deus. Irmão, se isso não é graça, eu não sei o que mais é. A expressão da vida de Jonas reflete a minha e a sua vida. E agora, então, diante de tamanho favor imerecido, nos versículos 8 e 9, Jonas faz uma nova aliança com o Senhor, marcando de fato a sua mudança. Ele recebeu uma graça tremenda. Mesmo fazendo tudo errado, Deus ainda ouviu a oração dele. E agora ele resolve se consertar com o Senhor e ele faz uma nova aliança com Deus. E nessa aliança ele diz assim, verso 8 e 9: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Uma referência a Salmos 31, 6. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Salmos 50, 14. Porque ao Senhor pertence a salvação. Salmos 3, 8. Você vê como Jonas ora salmos o tempo todo? Toda a oração de Jonas é baseada na própria palavra. Jonas finalmente entende, irmãos, o que ele estava fazendo desde o capítulo 1. Ele não estava apenas fugindo de Deus, mas ele estava agarrado aos próprios ídolos do seu coração. O orgulho do seu povo, a repulsa por Nínive, a justiça própria, o desejo de vingança, tudo isso eram ídolos que Jonas carregava dentro de si mesmo. Pregar o arrependimento aos inimigos do nosso povo? Nunca! Quero mais é que eles morram nas mãos de outros inimigos ou nas mãos de Deus. Era isso que se passava na mente de Jonas. Então ele estava cheio de ídolos no seu coração que o impediam de cumprir o chamado e a missão que ele recebeu de Deus. E a gente já teve uma série aqui na igreja só sobre idolatria. E nessa série nós aprendemos que ídolo não é só estátua, ídolo não é só imagem, ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus dentro do nosso coração. E Jonas tinha vários desses. Qualquer coisa que ocupe o lugar onde somente o Senhor deve estar é um ídolo na nossa vida. E Jonas então tinha muitos. Por isso, antes de Jonas estar preso por fora, preso na barriga do peixe, Jonas estava preso dentro dele mesmo, nos seus próprios ídolos, nos seus próprios achismos, mas ele reconheceu isso. Ainda que num momento drástico, né? Precisando passar por tudo isso, mas ele reconheceu. E decide mudar fazendo um voto com Deus, onde ele fala: mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que prometi cumprirei, porque ao Senhor pertence a salvação. E essa última frase que fecha a oração de Jonas é o ápice da sua mudança diante de Deus, onde ele declara: ao Senhor pertence a salvação, não a ele. Por quê, irmãos? Porque enquanto Jonas acreditava que a salvação pertencia apenas ao povo de Israel, ou a quem ele achava que deveria ser salvo, a visão dele era estreita. Porém, enquanto ele acreditava que a salvação não podia alcançar Nínive, o seu coração era duro. Porém, no ventre do peixe, lá no fim da linha, no limite da vida, ele reconheceu: a salvação é do Senhor, não é minha. É ele quem decide quem ele quer salvar, não eu. Ele é que escolhe quem será salvo. Não cabe a mim fazer essa escolha. Foi isso que Jonas entendeu naquele momento. E é aqui que a história muda. Quando o coração de Jonas voltou ao lugar certo, a sua história também voltou ao trilho correto. E a Bíblia vai então fechar esse capítulo 2 no verso 10, falando o seguinte. Verso 10 para nós, por favor, diz assim: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Eu acho esse versículo aqui um tanto curioso e até ao mesmo tempo engraçado. Sabe por quê? Não pelo fato de o peixe ter vomitado Jonas. Não é isso que me causa essa graça. Mas o que me causa essa impressão é o fato de Jonas ter ouvido melhor a voz de o peixe ter ouvido melhor a voz de Deus do que o próprio Jonas. Jonas estava com o seu ouvido fechado e não conseguia ouvir o Senhor com clareza, mas o peixe ouviu. Portanto, irmãos, não seja Jonas, seja o peixe e obedeça a Deus.
Tô brincando, a parte de ser peixe é brincadeira, mas a parte de obedecer a Deus é verdade. Obedeça ao Senhor. Não deixe para ouvir ao Senhor só quando você já estiver no limite, cercado pelo abismo, no fundo do poço, como Jonas esteve. Não. Ouça ao Senhor antes mesmo de tudo dar errado. Porque talvez, se você ouvir ao Senhor antes, o que era para dar errado nem dê. O Senhor não vai precisar te levar para o fundo da barriga do peixe, mas Ele vai te preservar em terra firme e vai te conduzir ao propósito que Ele tem para a sua vida. Então, ouça ao Senhor antes mesmo de Ele precisar te levar para as profundezas. Amém? Dito isso, a nossa lição final desse sermão é que, e aí eu acho que tem um slide de lição final, acho que eu fiz, né, Adriel? Projeta pra gente. Lição final do capítulo 2 é que antes de mudar Nínive, Deus precisou mudar Jonas primeiro. Tudo o que aconteceu desde a tempestade do capítulo 1 até o capítulo 2 teve o único propósito de mudar o coração de Jonas e realinhá-lo ao coração de Deus, para que assim ele pudesse cumprir a missão que o Senhor tinha para a sua vida. Dito isso, eu deixo aqui uma última reflexão para a gente fazer juntos. O que Deus está precisando mudar em nós nesse tempo? Quais são as áreas do nosso coração que Ele está precisando corrigir e realinhar com o coração dele? Talvez alguns de nós aqui hoje estejamos como Jonas estava naqueles dias. Quem sabe, dentro de uma tempestade, se achando no fundo do abismo, entendendo que está na escuridão, nas profundezas, ou fugindo do chamado de Deus e desobedecendo ao que Deus mandou fazer. E se essa é a nossa situação, de algum de nós aqui hoje, a palavra de Deus já disse para mim e para você, através da exposição desse sermão, que se você clamar, se você ouvir a Deus, se você se render, Deus vai restaurar. Mesmo que você tenha feito tudo errado até agora, mesmo que você tenha virado as costas para Deus, no momento em que você se arrepender e decidir voltar ao eixo da vontade do Senhor, Ele vai te ouvir. E Ele vai te restaurar. E Ele vai te trazer de volta para a superfície. Se você se arrepender, Ele vai perdoar e colocar de volta no caminho certo do propósito para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Quero chamar a banda aqui comigo novamente. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque hoje mesmo diante do problema que a gente teve na mesa de som, dos instrumentos não estarem conectados nas caixas, eles não reclamaram, não murmuraram, mas no momento que eles até sugeriram, e se a gente fizer ali embaixo? Eles viram o problema, apontaram a solução, e eu falei, vamos fazer. Então, glória a Deus pela vida de vocês, que o coração de vocês não está preso à performance, mas o coração de vocês está preso à adoração verdadeira a Deus. Glória a Deus. Amém. A nossa conclusão, pode projetar o slide da conclusão ali? Em Jonas 2, nós aprendemos que Deus não desperdiça as profundezas. Os lugares que parecem o fim, como a escuridão, a solidão e a falta de saída, muitas vezes são o cenário que Deus está usando para começar algo novo em nós. Aprendemos também que Jonas só orou quando não tinha mais nenhuma alternativa e que isso revela também o nosso próprio coração. Por fim, aprendemos que o ventre do peixe foi o lugar onde Jonas não podia mais fugir, mas também foi o lugar onde Deus não estava disposto a perder Jonas. Por isso, Deus o levou às profundezas não para destruí-lo, mas para quebrar o seu orgulho, para desfazer os seus ídolos e para realinhar o coração de Jonas com o seu coração. Assim como ele também faz conosco todas as vezes que estamos prestes a nos perder. Então, se você está passando pelo fundo do poço, e aí eu repito, pelo abismo, saiba que talvez seja uma disciplina do Senhor para a sua vida. E Ele não está permitindo isso para te perder ou para te destruir. Ele está te permitindo passar por isso, para te corrigir e trazer você de volta ao caminho certo, ao eixo certo, da soberana vontade de Deus. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos e curvar sua cabeça?